it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. É isso mesmo. Acabaram de dar um verdadeiro golpe de Estado no nosso país e destruíram a nossa democracia. Isso não é sensacionalismo. A mesma Suprema Corte que acabou um julgamento condenando centenas de pessoas por um golpe de Estado imaginário, acaba de dar um golpe de Estado de verdade no nosso país. Muitos estavam se perguntando por que o Gilmar Mendes de repente faz esse divórcio fake, né, com a sua esposa, e mesmo depois do divórcio viaja com ela para a Europa. O que ele ia fazer que ele saberia que poderia ter consequências reais? Qual era a intenção dele em se separar da sua esposa? Bom, talvez é porque ele sabia que ele estava prestes a tomar uma decisão para acabar de vez com a democracia brasileira. Gilmar Mendes, numa decisão liminar, numa canetada, acaba de enterrar a possibilidade de se ter um impeachment de um ministro do STF. Primeiro, há algum tempo o Brasil vem acordando para o fato de que nós somos uma ditadura do judiciário. Isso não é eu que estou falando, são várias pesquisas que mostram que, primeiro, o judiciário é visto hoje pela população brasileira como a maior ameaça à nossa democracia. 47% da nossa população reconhece que nós vivemos uma ditadura do judiciário. E uma outra importante porcentagem considera que os ministros do STF, sim, desrespeitam e perseguem pessoas e tomam decisões políticas. Daí nós mobilizamos a nação para conseguirmos os senadores ficarem favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Chegamos a ter 41 senadores, o que já é o bastante para dar início ao processo. Só não foi dado início ainda porque o presidente do Senado, Alcolumbre, protege e blinda os seus amigos no STF. A esperança era, nas próximas eleições, fazermos maioria no Senado e, com a maioria no Senado, poder fazer um limpa no nosso país e voltar à normalidade jurídica. Bom, o que o Gilmar Mendes decide fazer? Vendo que o placar já tem 41 senadores que assinaram o impeachment do Alexandre de Moraes, vendo que a direita está prestes a fazer maioria no Senado, ele decide acabar de uma vez por todas com a possibilidade do impeachment. Como que funcionava o impeachment antes? Qualquer cidadão, qualquer brasileiro pode entrar com um pedido de impeachment, que seria avaliado pelo presidente do Senado e depois votado por maioria simples no Senado. Esse ministro teria a possibilidade de defesa e depois ele teria que sofrer 2/3. Somente depois, no final do processo, seria decidido por 2/3 dos senadores. Isso funciona em qualquer democracia. Em qualquer democracia, um cidadão comum tem que ter a prerrogativa, o direito de contestar, de entrar com pedido de impeachment contra autoridades. Nós podemos fazer isso com o presidente da República. Qualquer um, você pode entrar com pedido de impeachment. Só que ele passa por um processo no qual ele é avaliado pelos representantes eleitos. Escuta esse termo. Representantes eleitos avaliam os pedidos de impeachment e depois votam em cima disso. O que o Gilmar Mendes decidiu fazer? A partir de agora, numa canetada que vai ser referendada no dia 12 de dezembro pelo plenário do STF, ele decide que apenas o despachante do STF, que agora é o PGR, é uma espécie de office boy do STF, apenas ele pode aceitar o pedido de impeachment. Não adianta mais qualquer pessoa entrar com pedido de impeachment, apenas o PGR. E pasmem, não serão apenas 41 senadores para aceitar o início do processo. Terão que ser 2/3. E terceiro ponto, não poderá ser pedido impeachment de ministro do STF por decisões que eles tomem. Não. Qualquer decisão dele agora é sagrada. Qualquer decisão de um ministro do STF, desses indicados pelo Lula, desses que soltam bandidos, traficantes, desses que prendem idosas com a Bíblia na mão, desses que mandam censurar o Brasil, liberam as drogas e o aborto, qualquer decisão deles jamais poderá ser contestada. Será uma blasfêmia, uma heresia. Esse é um golpe de Estado. Eu vou dar um nome para o que acabou de acontecer. Eles falam tanto do golpe do 8 de janeiro. Não, aquilo foi ficção. Aquilo foi imaginário. O verdadeiro golpe no Brasil acontece hoje, dia 3 de dezembro de 2025. Nós acabamos de sofrer um verdadeiro, isso não é exagero, um verdadeiro golpe de Estado. Agora, os ministros do STF, dessa decisão do Gilmar Mendes, são inalcançáveis, são verdadeiramente deuses e podem fazer o que eles quiserem. Podem continuar soltando traficantes, podem continuar soltando o presidente do Master, dono do Master, bandidos, podem blindar os ladrões do roubo do INSS, podem censurar quem eles quiserem e eles jamais poderão ser tocados. Isso é inaceitável. Se o plenário do STF aceitar isso, não haverá outra opção a não ser uma mobilização geral. E digo mais,
se eles acham que vão impedir, porque sabem que nós faremos maioria no Senado e aumentaremos consideravelmente o número de deputados federais, então não vai ser só o impeachment do Alexandre de Moraes que vai acontecer. Vai ter uma reforma do judiciário. Eles vão obrigar o Congresso a deliberar e aprovar uma reforma completa do judiciário. Aí não vai ser só uma decisão para tirar o ministro Alexandre de Moraes. Vão ser um conjunto de novas regras que vão colocar o STF de volta no quadrado constitucional pelo qual ele foi criado. Essa ditadura do judiciário não vai durar além do próximo mandato de senadores e deputados. Não importa o que eles façam, não importa o quanto eles esperneiem, isso não vai ficar assim. Essa decisão do Gilmar Mendes hoje foi a decisão mais abominável da história da Suprema Corte brasileira, numa história de Suprema Corte com um histórico gigantesco de decisões abomináveis. Vamos reagir, vamos fazer maioria no Senado e vamos fazer uma reforma do judiciário. Nós saímos de impeachment para reforma absoluta da Suprema Corte brasileira.